tivessem obedecido às ordens de Moshe, às ordens de Moisés, às ordens de Arão, e fazerem tudo conforme Deus tinha ordenado eles fazerem, eles não teriam saído do Egito. Eles não teriam sido salvos da escravidão, da opressão. Não é? Então veja bem, estamos sofrendo aí, né, com o mundo, com uma epidemia. Mas nós já vemos sofrendo com inúmeras outras coisas na nossa vida. Decepções, opressões, pessoas sofrendo de depressão, pessoas sofrendo com circunstâncias na alma, pessoas desistindo da fé, voltando atrás, abandonando o conhecimento de salvação que recebeu, né, por causa de igrejas, por causa de pastores, por causa de pessoas se desmotivando na fé porque não deu certo estar em certo lugar, como se aquele lugar fosse a base da salvação dela. E as pessoas, eu falo as pessoas que dizem ser cristãos, né, que se dizem ser servos de Deus, né, que estão desanimados, dispersos. Quantos e quantos estão aproveitando esses dias que estão em casa da pior maneira possível, né? Assistindo tudo que não presta na televisão, assistindo o que não presta na internet, né? Custei me livrar, né, da Netflix, foi difícil, mas em nome de Yeshua HaMashiach fui lá e cancelei, né? Cancelei aquilo, né? Porque a gente tem que entender que a gente precisa trazer bênçãos do Eterno para dentro da nossa casa e não maldições de Satanás para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente se permite a isso, ficar trazendo coisas, né, mundanas, perversões, depravações, tudo ali diante dos nossos olhos. O Eterno, ele é santo e os seus olhos eles não suportam mal. O Eterno, quando ele vê o mal diante dos olhos dele, ele tem que controlar a sua ira para não destruir logo de uma vez. Porque pode ser que tenha algum justo ali por perto que não deveria estar ali, né? Então a gente precisa entender isso, que as coisas, né, os juízos que para o descrente, para o incrédulo, para o ímpio, é juízo mesmo, né? As catástrofes acontecendo, as guerras acontecendo, as mortes acontecendo, as epidemias, as doenças, né? Se a gente fizer aí, for um pouquinho para trás e olhar, né, quantas e quantas epidemias de vírus, de bactérias, né, mataram milhões e milhões de pessoas, né? E quantos ainda continuam matando? Milhões e milhões de pessoas. E a humanidade não dá glória a Deus. Não se converte, não muda a sua vida, né? E a gente vê que a maioria das doenças são tudo por falta de higiene. Tudo por falta de santidade, de separação. E está tudo na Torá. As pessoas não obedecem os menores mandamentos. Yeshua falou que aquele que não obedecer o menor dos mandamentos e ensinar as pessoas a não obedecer o menor dos mandamentos será chamado pequeno no reino. E aquele que
obedecer o menor dos mandamentos e ensinar também outros a obedecer o menor dos mandamentos, será chamado grande no reino. E as pessoas perdem as suas vidas, né, simplesmente por negligência, omissão de pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, né? E quando eu tenho que obedecer a mandamentos maiores, aí tem dificuldade, né? Então a gente vê que para se começar, é necessário que a gente, a cada dia a gente venha melhorar, né? Então, é de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, mas nós precisamos prosseguir, nós precisamos nós precisamos ser aperfeiçoados, que o Espírito de Hashem, ele nos leve a essa perfeição do Mashiach, ainda que demore alguns anos, mas que sejam anos progressivos, transformadores, que o pecado cada vez mais seja distanciado da gente, né? Que a imoralidade das coisas sejam distanciadas da gente, né? Porque a nossa salvação, ela está próxima, né? Porque também uma mulher descendente de Levi, né, deu à luz a um menino, né? Deu à luz a um menino, né? E esse menino também nasceu das águas. E houve uma voz que disse, né, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ouçam-no, obedeçam a ele, pois o nome dele é salvação, Yeshua é salvação. Tem gente que fala que é Yahshua. Aí começa os nomes e vai Jesus, né? E aí eu quero voltar ao ponto da onde eu estava querendo falar a respeito disso, né? Essa confusão que as pessoas falam com os nomes, né? E a gente está no livro que é exatamente nomes, né? Enfim. Então eu vou revelar para os irmãos agora qual é o verdadeiro nome. Qual é o verdadeiro nome? Né? Será que o Eterno tem um verdadeiro nome? Aí quando as pessoas falam isso, né? Eu acho até isso muito engraçado, né? Porque elas falam, não, vou falar qual que é o verdadeiro nome. É como se os nomes que a gente chama o Eterno fossem falsos, né? Porque se há um verdadeiro nome, os outros nomes não servem. Entendeu? Então, assim, olha o absurdo que as pessoas falam, né? Entendeu? Né? Se ele vai revelar o verdadeiro, então o que a gente fala do Eterno é o que? É falso, é mentiroso? Não. Né? Não pode eu dizer que né, o Senhor, né? O Senhor, não é qualquer Senhor, é o Senhor, né? O Rei do Universo, o Criador, o Eterno, né? Se eu quiser usar a língua hebraica e falar Adonai, né? Falar Senhor dos Exércitos, Pai Celestial, é possível, né? Ao falar esses nomes, eu estou falando um nome falso, né? Peraí, não é bem assim, né? Veja porque os outros deuses, né, que as outras nações têm, não têm esses nomes, não é? Então, o que a Torá fala do nome do Eterno? Né? Como que o Eterno quer ser chamado? Então, eu quero ler isso para você aqui, né? A fim de que essa dúvida ela fique sanada, né? E no livro de Shemot, que é o livro de nome, tá? Para o irmão aí que estiver com dificuldade de associar, Shemot é Êxodo. Então, Êxodo capítulo 3, tá? A partir do versículo 11. Vou ler aqui com os irmãos. Moshe disse a Deus:
quem sou eu para dirigir-me ao faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenho certeza de que estarei com você. O sinal que eu enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nesta montanha. E Moshe disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhe disser: o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarão qual é o nome dele, o que eu lhes direi. Então veja bem, Moshe se pergunta o que seria ele, a fim de que pudesse levar o povo do Egito. Bom, Deus falar para ele que haverá um sinal para dizer quem é ele. Então a primeira coisa que a gente vai entender é que Moshe tinha uma crise de identidade. Não sabia quem era, né? E não sabia que potencial ele teria. E Deus vai dar um sinal para ele, vai dizer que o sinal é depois que aquilo que Deus mandou ele fazer acontecer, né? Então não seria no momento em que ele fosse até os filhos de Israel, mas depois que ele tivesse retirado os filhos de Israel de lá. Então haveria um sinal. Qual o sinal? Moshe, você vai ver acontecer que nesse monte que você está aqui comigo, você vai trazer os filhos de Israel aqui. E aqui eles vão adorar. E aí ele vai aproveitar isso, que Deus fala com ele, e vai dizer o seguinte: Senhor, vou chegar lá. E vou falar que tu és o Deus dos ancestrais deles. Mas não era o Deus dos ancestrais de Moshe ainda. Porque Moshe foi criado com a filha de Faraó. Moshe estava acostumado com os deuses dos egípcios. Não estava acostumado com os deuses, não estava acostumado com o Deus dos filhos de Israel. Ele vai vou falar sobre o Deus dos seus ancestrais. Mas eu não sei quem é o Deus dos seus ancestrais. E aí foi a pergunta que ele fez: qual é o teu nome? Né? Vamos ver aqui. Tá? Moshe disse a Deus, quando aparecer diante do povo de Israel e lhe disser: o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Presta atenção nisso, irmãos. No versículo 14, capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Deus disse a Moshe: Arraiai Asher Arraiai. Eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, ou me torno aquilo que quero me tornar. Eu sou o que sou. Disse a Moshe, né? Eis o que você deve dizer ao povo de Israel: eu sou o que sou, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe: diga isto ao povo de Israel: Yud-Re Vav-Re, que é transliterado por Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraham, o Deus de Isaque e o Deus de Jacove, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Então, o que a gente aprende aqui? Deus se revelou, primeiramente, a sua característica de ser aquilo que ele quiser ser, né? Afinal de contas, ele é Deus, né? Ele designou de que ele é Senhor, né? Porque a transliteração de Yud-Re Vav-Re é Adonai. A gente vê que a própria nossa Bíblia ela está traduzida para Senhor em letra maiúscula, tá? Então ele era o que ele é,
e além de tudo ele é Senhor também de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Né? E depois ele vai dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Então, quando a gente quando se trata do nome de Deus, dentro do livro de Shemot, dentro do livro de Êxodo, Deus já está falando que a maneira pela qual ele quer ser lembrado é através de 3 formas. Deus é o que ele é, Deus é o Senhor, não é simplesmente Senhor, ele é o Senhor, né? E ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É dessa forma que ele diz que ele quer ser lembrado para sempre. Então, todas as vezes que nós invocamos a Deus, né, e nós nos referimos a Deus como o Senhor de tudo e o Senhor da nossa vida, nós estamos invocando o nome de Deus. Quando nós estamos invocando o nome do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, nós estamos invocando Adonai. Esse é o nome de Deus. A maneira pela qual ele quer ser lembrado. Não é uma característica apenas da gente querer utilizar o hebraico para falar o nome. A gente pode utilizar o hebraico para falar Yahweh, Yah. Mas nós somos brasileiros. Falamos português. E a maneira pela qual Deus se revelou para nós é a seguinte: me chamem de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A gente sabe que o hebraico usa 3 vezes para ratificar, corroborar e reafirmar as coisas. Então não é qualquer Deus, né? É o Deus do patriarca Abraão, é o Deus do patriarca Isaac, é o Deus do patriarca Jacó. O Deus de Israel. Né? Então, assim, essa questão do nome, ela tem muitas polêmicas na internet. Né? Mas, com certeza, em nenhum momento a gente vai estar errando se a gente aplicar aquilo que a própria Torá diz. Né? Então, nas minhas orações, eu só tenho que ter o trabalho de lembrar de que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque é Abraão, Isaac e Jacó que começam a me revelar. Quem é esse Deus maravilhoso? Porque foi a esses homens que Deus fez promessa. Promessa de que ele teria um povo através desses homens. Deus disse para Abraão que Perdão, irmão, teve um probleminha aí. Esbarrei aqui, deve ter caído aí ó, a câmera, tá? Acho que foi o momento né, essa coisa toda, né, do espírito aqui, né? Mas Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de multidões. E o apóstolo Paulo nos diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, se os nossos patriarcas, quando oravam ao eterno vizinho, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Deus do meu pai Jacó, Deus do meu pai Israel, por que nós, que somos filhos, não vamos também dizer, né? Deus do nosso pai Abraão, Deus do nosso pai Isaac, Jacó, Deus dos nossos antepassados na fé. E por que não nos lembrarmos que Ele é Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach? E às vezes eu fico pensando, por que essa briga tanto com o nome? Se Deus, o nosso Pai, Ele já entregou a Yeshua um nome acima de todo nome.
para a qual se dobre todo joelho, toda língua confesse que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é o sumo sacerdote real, sumo sacerdote celeste, e que é através do nome pela qual Ele recebeu do Eterno, a gente pode, né, adentrar o santuário divino, o trono celeste de Deus. Então, quando nós oramos, buscamos em nome do Senhor Yeshua, e quando nós oramos e buscamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu irmão, fica tranquilo. Você está sim se referindo a Deus de uma maneira correta e de uma maneira que Ele mandou você fazer. Né? No mais, para mim, na minha opinião, é meramente pessoas estudando idiomas, entendendo outra língua e querendo usar o nome em outra língua. Como nós já temos o costume de falar Yeshua em vez de Jesus. Mas pode falar também Jesus. Por quê? Porque foi essa revelação que deu. E se você buscar o significado de Jesus no português, que não me interessa o nome Jesus em outra língua, porque Jesus é português. Né? Então preciso saber o que significa Jesus em português. E em português significa Salvador. Preciso de mais alguma coisa? Né? Então, a gente entende que a santificação do Eterno, sobre o seu nome, sobre aquilo que Ele é, está muito mais na intimidade daquele que se coloca diante dele, que tem humildade para retirar as suas sandálias, né? Tem humildade para se despir, né, diante do Eterno, de ouvir a sua voz, de mostrar para ele as suas dificuldades, as suas incapacidades, né? E permitir que Deus utilize a sua vida para ser transformada. Né? Quando Moshe disse para ele, eu tenho uma língua difícil, eu não consigo me expressar direito. Eu disse para ele, Moshe, quem é que faz a boca? Quem é que faz a língua? Quem é que faz os olhos? Sou eu, Adonai, que faz essas coisas. Né? Então, todas as nossas dificuldades, elas precisam ser colocadas diante do Eterno para que Ele venha nos suprir. E isso prova que é Ele agindo pelas nossas vidas. Se o homem ou mulher faz alguma coisa de bom nessa terra, essa pessoa não faz por si mesma. A palavra de Deus diz que todas as obras boas, todas as mitzvot, elas foram criadas antes da fundação do mundo, para que nós viéssemos a fazer no hoje. Elas já existiam antes. Né? Então, tudo que nós operamos de bom, se a gente tiver alguma coisa de bem que nós façamos porque Deus opera através da nossa vida. E aí a gente está sendo um com Deus. Está sendo um com o Messias. Está sendo um com irmãos. Né? Então, meus amados, eu vou ficar por aqui. Né? Eu espero que essa nossa conversa ela tenha sido proveitosa. Peço aos irmãos aí que me desculpem pelas falhas técnicas aqui da gravação, né? E que os irmãos possam ler esse capítulo, né? Essa porção que vai do capítulo 1 do livro de Êxodo até o capítulo 6, né? do livro de Êxodo. Né? Se aprofundem, busquem, né, informações, aproveitem que esse tempo está em casa, o tempo que Deus está dando a vocês, para vocês crescerem espiritualmente. Porque para o mundo isso pode ser uma coisa horrenda, mas para nós é Deus mostrando as suas maravilhas, né? E fazendo a gente crer que nós dependemos dele a cada dia. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e que dê a gente força para suportar
tudo o que for necessário, para a gente ser verdadeiramente testemunhas do Mashiach. Amém? Graça e paz para vocês.